Quando a gente fala SOS Família, nós estamos falando, entendemos que a família continua sendo a dimensão humana dos relacionamentos mais atacado. Não adianta ser repetitivo aqui. É óbvio você perceber o número de divórcios, o número de relacionamentos falidos, o número de jovens sem expectativa, desanimados no quesito casamento. Quando se pensa em casamento, né, hoje que se vê muito são relacionamentos, como um autor escreveu um livro falando de relacionamentos superficiais, né? Então, o amor é um amor superficial, não tem profundidade. Diante das lutas e adversidades da vida, ele não suporta. Então, a moda, a sociedade dita você tem que experimentar para ver se é bom, para depois pensar em casar. E olha que se não for bom, mesmo estando casado, você não está preso a ninguém, a coisa mais fácil é separar. E realmente, a sociedade incentiva a todo tipo de relacionamento. Falamos já aqui sobre o poliamor, né? Você pode ter mais de um companheiro, desde que eles estejam em comum acordo. Então você pode ter vários relacionamentos e não é adultério quando há um consenso. Então, existe programa de televisão que fala abertamente da poligamia. Poli significa muitos, né? Muitos relacionamentos, muitos amores. Então, o poliamor, você tendo consentimento da sua esposa, você pode sim ter mais uma pessoa num relacionamento, ou do seu marido. Você pode ter um outro, imagina, ou 2, 3 pessoas, e não é adultério, porque há um consentimento. Então, vão se dando todo tipo de nome para o pecado, para o desvalor ao outro e o desprezo à família. O desprezo à família. A obra do diabo é destruir os projetos de Deus. E a família é um projeto de Deus. Por isso, o nosso lema é a família, projeto de Deus, construção humana. Você tem responsabilidade de como vai a sua casa. Você tem responsabilidade de como vai a sua família. Hoje, eu quero apenas tocar num assunto que eu vou voltar, prometo voltar a esse assunto. Hoje eu queria falar um pouco sobre fidelidade, integridade e num linguajar dentro da família e dentro do casamento, poderíamos falar sobre fidelidade conjugal, mas aos solteiros também, né? Santidade de vida. A ideia é que percebemos, e a sociedade, volto a dizer, tem tentado mostrar aos jovens que é impossível manter-se puro. E pelo contrário, a ideia de pureza é relativa. A ideia de pureza, não, ter a vida sexual fora do casamento, a sociedade está tentando inculcar que isso não é errado. Isso é a coisa mais normal possível. E vocês percebem o número crescente de jovens que não querem casar e outro número crescente de que vivem uma vida como se fosse marido e mulher, mas sem nenhum compromisso. Não casaram, eles têm a vida, moram juntos inclusive, né? Moram na mesma casa, eles dividem o orçamento, compram imóveis, compram coisas juntos, mas eles dizem, não, nós apenas namoramos, nós temos um relacionamento assim, né? Antigamente, qual é o nome que se dava a isso? De um relacionamento assim? Amigado, né? Fulano está amigado com o outro. De amigo, né? Um relacionamento estranho. Hoje, muito comum. E para os pais, vocês que têm filhos pequenos, o que você diria para o seu filho se ele dissesse assim: pai, eu e a minha namorada, nós nos amamos. Por que a gente não pode se conhecer e aprofundar no nosso relacionamento, uma vez que nos amamos? E aí, já imaginou? Por que não? A gente tem muita coisa para a gente conversar.
Hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa questão de como um jovem pode manter-se íntegro diante de Deus e os seus valores numa sociedade caída. Como a gente fica de pé? Como manter um casamento de pé numa sociedade caída? Em relacionamentos às escondidas. Como a gente manter um relacionamento de pé, onde a gente pode, sim, testemunhar fidelidade? Que o compromisso vai além do anel. É um compromisso verdadeiro. Que ninguém fica flertando nos ambientes de trabalho. Que a minha busca e a minha visita à internet não envolve conversas, amizades coloridas. Eu estou me referindo ao esposo, à esposa. Como pensar num relacionamento, numa pureza para um jovem nos dias de hoje? Quando tudo é permissível. Quando a ideia é que você tem que extravasar o seu sentimento. O seu coração está mandando? Você está seguindo o seu coração? Então, se é de coração, vale tudo. Se é de coração, vale tudo. Você está sentindo no seu coração que você deve se envolver com essa pessoa? Tô. E se você perguntar mais, ele diz, não estou sentindo só no coração não, mas eu estou sentindo. Então, se é de coração, você não está com falsidade não. Não, eu estou sentindo no meu coração. Então é certo. Se você está sentindo no coração, você não está enganando a pessoa. Ou a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Segundo a palavra de Deus não siga o seu coração. Homem casado, não siga o seu coração quando vem as lutas, as crises na vida conjugal. Porque se você seguir o seu coração naquele momento, você vai falar assim, estou fora. Hã? A mulher vai dizer assim, eu não aguento mais. Não siga a sociedade. Não, se você segue, se a orientação da sua vida, ela parte da sociedade, quando o seu filho lhe perguntar, pai, se eu amo, qual o problema que tem? Então, se a sua família, ela é orientada à luz da cultura, dessa sociedade, você não tem nada para dizer, a não ser falar, filho, seja bem-vindo, o quarto está livre. Se é a sociedade que dita, pode tudo. Você está sentindo? Então deve ser coisa boa, porque você está sentindo. Fala isso para um pedófilo. Você está sentindo no coração? Tô. É um desejo aqui muito forte. Você não sabe o cara é pedófilo. Você fala, então você está sentindo? É sincero esse sentimento? É. Então, cara, extravasa, vai para a guerra, luta, levanta voo. Você está sentindo no coração? Segue o seu coração. Não fica seguindo esse pessoal careta. Esse pessoal aí, né? Alguns vão chamar de fundamentalistas ou de tradicionais. Segue o seu coração. A sociedade dita isso. Vamos ver o exemplo de quem segue o coração e quem não segue o coração. Eu queria convidar vocês, o texto é longo, eu queria sugerir que vocês lessem o texto em casa depois. Porque eu não vou entrar em todos os detalhes, por causa do tempo aqui. Eu posso, um outro dia, voltar com esse texto, a gente trabalhar um pouquinho mais. Poderíamos voltar com perguntas e respostas. Mas vamos ver, quando não existem limites, ou pelo menos não se respeitam os limites, e quando uma pessoa é de princípios. E vamos ver diante das tentações ou dos desejos, dos impulsos da vida. O cara que diz, olha, a gente estava em conflito e ela era muito bonita. E eu não resisti. Ou o contrário também. Há muito tempo que você não me elogiava, não olhava para mim, me desprezando. Era só um amigo. Mas quando eu percebi, a gente estava totalmente envolvido. Gênesis
capítulo 38. E eu vou para o Antigo Testamento porque existe algumas pessoas usando a Bíblia para dizer que a Bíblia permite poligamia, permite todas essas coisas. Não. Deus nunca incentivou, houve, com certeza, a Bíblia relata casos de poligamia, de adultério, mas nunca veio da parte de Deus como uma direção ao homem. É interessante, se você lê Gênesis, nós vamos para o capítulo 38, mas quando você lê Gênesis, diz a Bíblia que Deus, o Criador, fez os céus, a terra, Deus cria todas as coisas, no sexto dia ele cria quem? O homem, e é interessante que depois que ele criou o homem, ele também criou a mulher, e disse a eles serem fecundos. O que a gente aprende é que antes dos homens, Deus cria o casamento, e no casamento, antes do casamento acontecer, primeiro o homem se relaciona com Deus. E esse relacionamento com Deus vai dar a esse homem direção para se relacionar na vida conjugal. Eles primeiro estão na presença de Deus, depois recebem de Deus a incumbência de serem férteis, de viver, de construir, de proliferarem a terra, encher a terra, vamos usar esse termo. Relacionamento com Deus. No capítulo 38 fala uma história de Judá e Tamar. Então, ele, um dos filhos, né, de Isaac lá, irmão de José, que tinha sido vendido pelos irmãos ao Egito, vocês lembram? E aí o Judá, ele casa com uma mulher, tem alguns filhos com essa mulher, e ele dá o filho mais velho, em casamento. E o filho tinha um coração perverso, ele não sobreviveu, Deus ceifou a vida dele. O irmão dele tinha a questão de perpetuar o liverato, a lei do liverato, eu não vou entrar em detalhes aqui, que era de o irmão manter a descendência do irmão falecido, casando com a viúva. Então aí o outro irmão também casou, e aí o que aconteceu, isso naquela cultura, aí o terceiro irmão era muito novo, ele deveria suscitar descendente. E o pai diz assim, o Judá diz assim, a mulher Tamar, a Nora, olha, não tem como meu filho casar com você, espera um pouco, vai viver a sua viuvez, volta para a casa do teu pai. Ela volta para a casa do pai e ela vive como viúva. O menino cresce, 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 e a lei daquele povo, daquela época, no povo, entre aquela cultura, era que o jovem agora crescido, ele deveria se casar com a viúva para que tivesse filhos em lembrança do falecido primeiro. Uma maneira simples de falar sobre o liverato. O que acontece? O Judá esquece desse compromisso. E ela está viúva. Ele está passeando, ele ficou viúvo também. E aí ele está passeando nas terras para tosquear as ovelhas com um amigo dele. E aí ele vê uma mulher. E as prostitutas naquela época, elas, para se identificar que era, vamos usar uma linguagem mais moderna aqui, as mulheres de programa daquela época, então elas tampavam o rosto. Era um sinal de que ela estava preparada para fazer um programa com quem passava. Está entendendo? Ok? Vocês estão comigo aí, né? Que alguém diz, olha, o seu sogro está vindo por aí. Ela é indignada porque foi esquecida, que o filho deveria ser entregue. Ela se veste como uma prostituta. E fica, vou usar o termo mais, fica na esquina, esperando justo no lugar que ele ia passar. Até então, uma decisão tola dela, né? Colocando a sua integridade. Mas ele, ao passar, e existem princípios daqueles que temiam ao Senhor que não deveria se envolver com a prostituta. Mas ele vê a mulher e se relaciona com a mulher, não sabendo que ela era sua nora. A Bíblia é interessante mostrar essas histórias, né? Não esconde o podre.
daqueles que afirmam crer em Deus. É isso. Ela faz um combinado, é porque ela tinha que pagar, a prostituta tem que ser paga. E o cara não levou nada a pagar. Ela, então deixa alguma coisa comigo. Ele deixa alguns objetos com ela e diz, ó, daqui a um tempo eu volto aqui para pegar o que me pertence e pago o seu dinheiro. Estou resumindo aqui. Combinado com ela. Ela guarda aquilo, volta para casa, tira aquela roupa de prostituta e ela fica grávida por causa daquele envolvimento com o sogro. E aí, depois passa-se o tempo, lá vai ele buscar os seus objetos. Quase um ano depois, alguns meses depois. E quando ele vai, alguém vai lá e diz para ele, olha, sabe a sua nora? Tá grávida. O quê? O homem vira um furacão. E vai lá querer questionar dela, e manda lá, e ele não aceita aquilo. E aí ela diz, tudo bem, eu devo até ser apedrejada, morta, mas diz assim, ó, antes de qualquer coisa, que o cara, o dono, o pai da criança que eu estou gerando, é dono desses instrumentos aqui. E quando ele vê, aí ele lembra, aí toda a história. Bom, lê em casa depois com detalhes. Eu queria ler, o ponto aqui que eu queria é, o homem é bicho do mato mesmo? O ser humano é bicho do mato mesmo? Desculpe o termo, que não consegue, como é aquele termo? Eu não vou falar não, porque parece que não quero descer. Mas é bicho do mato mesmo? A gente é incontrolável mesmo? A gente não controla os impulsos sexuais? O negócio é difícil mesmo? Não dá para deixar de ver pornografia mesmo? Não dá para poder, né, ficar assistindo novela com os camaradas sem camisa, todo suado lá, e ficar, eu estou vendo aqui, é da época, é a história da época. Ninguém lê um livro de história. Ninguém quer ler um livro de história para conhecer, né, a época, como que as coisas aconteceram. Mas é verdade mesmo que pintou o clima mesmo, ninguém segura? Que a gente é assim, bicho do mato mesmo, não tem jeito. Que esse negócio de fidelidade é só teoria. Que você tem que ser assim, como um cavalo. Inclusive o Salmo diz que nós não devemos ser como o cavalo ou a mula, que só consegue obedecer com cabrestros. Mas parece que alguma visão que as pessoas têm daqueles que creem na Bíblia é que não são massa de manobra. Teve uma lavagem cerebral ali e eles são como robozinhos controlados ali. Por isso que eles não vão adulterar, é porque eles nem têm sentimento. Roubaram o amor, esses pessoal nem arrepia. Eles não sentem assim, paixão, amor e tudo mais, tá? Brinca. Um monte de vergonha e escândalos que nós vemos no meio das igrejas. Um monte de coisa. Como que a gente lida com isso? Poxa, o cara está sozinho. Está lá a mulher. Tem que aliviar, gente, o estresse da vida. A gente precisa ensinar os nossos jovens a encontrar caminhos para aliviar, como no passado fazia, né? Os pais pegavam os jovens, adolescentes, quando levavam para casa de prostituição, para terem suas experiências. Por quê? Porque o homem é bicho do mato. E aí algumas mulheres que acreditaram nisso, viram um copinho descartável na mão do camarada. Tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo o que quer. A menina, para provar que ama o cara, tem que ter relação, tem que fazer tudo o que ele quer. E aí vai. Casamentos onde um se sente desvalorizado. Eu sou um instrumento, sou um pedaço de trapo na mão dele. Tem que fazer tudo o que ele quer, porque senão ele pula fora. Ele é bicho do mato, se vê que nem cachorro. A outra está no cio e o cara não... Entendeu? Não tem valores. É o homem assim, então segura o seu. Mulher, segura o seu. Tem um monte de mulher aí olhando, um monte de mulher querendo tomar o seu homem. Porque o homem não controla. E mulher também. Então assim, é o mundo dos mais espertos. Você me ama? É a grande chantagem do namorado. Você me ama? Então prova que me ama. Vamos lá. Por que não? Eu te amo.
e a gente não controla. A coisa é assim mesmo. Bom é não namorar. Alguns dizem, então é melhor não casar. Porque você vai enjoar, vai querer sair com outra mesmo. Ou então você tem que ter uma lavagem cerebral para você ficar um religioso fanático. Porque só assim você vai ser fiel. Não olha para o lado, não mexe. Ó, meu irmão, cuidado com aquilo. E não assiste televisão, e cuidado com isso. Praia é coisa do diabo. Tinha gente que falava que praia é coisa do diabo, na igreja. Mas você está no mundo, você anda na rua, você está em todos os lugares. Outdoor, internet, está tudo aí. Aí, é interessante, por isso que eu queria que vocês lessem mesmo. Há toda uma história lá do capítulo 36 em diante. Mas o ponto da nossa conversa aqui hoje, da nossa reflexão, é o capítulo 38 e o 39. Tá bom? O ponto da nossa reflexão é essa questão dos impulsos, da fidelidade. Vamos lá para o 39 agora, eu quero ler. Então nós temos de um lado o Judá. Ok? Um homem que é bicho do mato. E não tem quem segura. Agora nós temos um outro personagem aqui. Vamos lá. Eu quero fazer a leitura. Versículo 1 do capítulo 39. José foi levado ao Egito, porque ele tinha sido vendido pelos irmãos, tal. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. O cara é o capitão, o chefe do castelo. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, um homem bonito. José era um homem bonito, de porte e de aparência. O cara, pensa não. 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deite-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pecaria contra quem? Percebe? Você percebe que José ele tem um relacionamento com Deus, e o seu vínculo com Deus é maior do que tudo? Como pecaria para com Deus? Mas aí, gente, alguém já disse aquele ditado, né? Pedra mole e água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Não. Tem verdade nesse ditado, mas nem sempre. Vamos terminar de ler? Eu não preciso nem pregar, a própria Bíblia já está pregando para nós, né? Só a leitura, olha que interessante. Falando ela a José, água mole, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, pedra dura, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia
veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Pintou o clima. O ambiente está preparado, está tudo. Satanás preparou tudo. Agora esse camarada. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Você pode continuar lendo depois os detalhes. O Senhor era com José, mesmo na prisão. Gente, o preço é muito alto. José agora é a fama de José, o traidor. Está vendo lá? O poder corrompe. O poder corrompe. Não existe político justo. Hã? O poder corrompe? Depende. Tem potencial para corromper. Gente, que coisa linda. Jovem, solteiro, os hormônios assim explodindo, posição, poder, sendo apreciado. Imagina aquela galera da época. Olhava para o José passando naqueles cavalos assim, manga larga, do faraó. Era camelo, né? Imagine. Talvez todas as egípcias, jovens egípcias, queriam. Eu estou aqui. Quem não queria casar com José? Ele é o cara. Rapazinho ajeitado. Um excelente líder. José, ele tinha tudo a seu dispor. E estava fácil ficar com a mulher do chefe. Estava fácil. Hã? Não estava? Estava fácil ali. A menina que me agarrou. Pai, eu não tive culpa. Ela, quando eu vi, já tinha acontecido. Quando eu vi, no... Quê? Quando eu vi, eu já tinha me envolvido. O quê? Há um percurso, meus irmãos, para o pecado. Há um percurso para o abismo. Eu disse para uma pessoa alcoólatra que me procurou alguns dias atrás: amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até admitir que você é alcoólatra, você tem um vício, é coisa difícil. Eu sei que é um veneno, é um negócio. Mas eu disse: onde você estava? Estava lá do outro lado. Aí eu falei: vou lá naquela igreja lá, eu vou procurar aquele pastor lá. E ele tinha tomado umas. Eu disse: por que você conseguiu chegar aqui? Porque eu quis. Mas você não tropeçou no caminho? Eu vim cambaleando, mas eu quis vir aqui. Hoje eu queria vir aqui. Saí lá do lugar e vim aqui. E eu queria falar um negócio. E pensa na ladainha, na prosa do homem. Eu disse para ele assim: rapaz, o diabo não te impediu de vir aqui para eu orar por você? Não, o diabo não impediu não, porque eu tive fé e aí eu vim aqui. Eu falei: por que você não faz isso na hora que dá vontade de beber? Você acha que o diabo tem poder de pegar o copo? Ele é um garçom. Mas quem vira o copo é você, cara. Entende? Quem dormiu com o outro. Mas pintou o clima. Espera aí, o que a gente diz para o José?
Ah, então quer dizer que o homem é bicho do mato mesmo? É um ser incontrolável? Quer dizer que a gente assim não administra, a gente não consegue pensar, a gente não consegue ter um coração puro, a gente não consegue ser verdadeiro, íntegro. A gente se vende, a gente tem um valor, dependendo do valor, abre mão de tudo. É a sociedade que dita, é o seu coração que manda ou é Deus na sua vida? Porque se for a sociedade, você está perdido. Se for o seu coração, mais cedo ou mais tarde você cai, porque enganoso é o coração, diz a palavra. Mas se é Deus o Senhor da sua vida, não existe ambiente nesse mundo. Não existe pessoa nesse mundo que pode fazer de você um adúltero. A Bíblia chama de adúltero o homem casado que se envolve com uma outra mulher fora do casamento. O nome disso é adultério. E quando o jovem se envolve com uma pessoa, ele não é casado, então ele não pode ser chamado de adúltero. O nome disso é fornicação. É um adultério dos jovens. Quando é que o jovem está adulterando? Quando ele tem prática sexual fora do casamento. Porque a única coisa que Deus disse, o único ambiente que Deus disse e abençoou para a vida sexual é o casamento. É no casamento que é abençoado. E outro dia a gente fala mais sobre essa questão da intimidade. Mas o casamento é um projeto de Deus. Deus criou o casamento. O sexo não foi criado pelo diabo, não, gente. Foi criado por Deus. Mas Deus preparou o ambiente para a vida sexual. Então, quando eu tenho uma prática de vida sexual, quando eu quero construir família, e eu quero caminhar para a conclusão aqui. Construir uma família sem a direção de Deus, sem os princípios de Deus, é o mesmo que você comprar um carro ou um aparelho eletrônico assim muito caro e você não lê no manual. A gente tem uma preguiça de ler manual. A gente não gosta. A gente já põe na tomada, quando vê, pá! Era 110, eu liguei em 220, mas já queimou, já foi, filho. 3 pau, 5. Carro, tem manual, como é que mexe? Bate, tal, puxou, quebrou, novinho, quebrou o negócio lá, porque tinha um botão do lado que era para apertar, mas não. A gente não gosta de manual. A gente pode usar muitas coisas sem manuais. A gente vai se acostumando. Ah, funcionou, deve ser assim mesmo, é para isso mesmo. Abriu, é para isso mesmo. E a gente vai vivendo e usando a máquina de lavar. E nunca vi um manual que existe um sistema lá de autolimpeza. Mas eu chamo o técnico, porque está entupido. O cara cobra R$200, ele gastou 5 minutos. Dona, eu larguei meu serviço para vir aqui, você está achando caro? Então, por que você não fez? No manual falava, se você tirar aquela tampinha lateral lá, tem um filtro, e você tira aquele filtro. Eu não estou falando que, eu estou dando um exemplo. Está ali o filtro, você bate assim, sai a sujeira, coloca de novo, evita queimar a máquina. Está lá no manual. Construir família sem Deus é o mesmo que usar máquinas, coisas caras, que nos custou caro, e ignorar o manual. Tem muito casamento, está aí. Tem muito casamento que está aí, as pessoas estão aí construindo, fazendo filhos, estão aí vivendo muita coisa. Mas na hora que der problema, na hora que der começar a dar defeito, o que tem acontecido, gente? Rompimento, queima. Porque aquele que criou não é consultado. Aquele que projetou está sendo ignorado. E aí a gente ignora, a gente vai pelo nosso coração, a gente vai pela nossa sabedoria, a gente segue o que a sociedade, todo mundo está fazendo, eu faço assim também. Aí quando vem os conflitos na vida, por que não deu certo? Estava tão lindo, casou, tão lindo, todo mundo torcendo para dar certo, mas não está dando certo. Por que a coisa perdeu a alegria, a graça? Por que a coisa assim? Por que acabou? Por que acabou? Não era para acabar. Nós casamos e nós falamos até que a morte nos separe. Foi, até que a morte nos separe. Mas não foi, durou tão pouco. Ou então vivemos muito tempo junto, mas só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe como foi difícil conviver. Nós não tínhamos alegria. Seja família, seja o relacionamento a dois. Nós temos um Deus que diz,
existe um jeito melhor de viver. Não é fácil. Você acha que foi fácil por José? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Pensem um pouquinho. Vocês acham que José teve vontade? Se não foi com ela, que ele não foi com a graça dela, mas com qualquer uma outra. Ele era ser humano igualzinho. Com os hormônios, com tudo direitinho. Sabe? Então tal que depois ele casou. José casou, teve filhos. Então assim, entende? A questão não é se eu tenho vontade, não é se passou pela cabeça, se viu ou não viu. A questão é como que eu vou me comportar. Quais são os princípios que eu quero para a minha vida? Quais são os princípios que nós vamos embutir no coração dos nossos filhos? São princípios, não são cabrestros. Não é dizer, não assista, não vá na rua, não fale com a pessoa. Não, você é livre. Mas a liberdade exige responsabilidade. Você é livre, você pode trabalhar em qualquer ambiente com qualquer tipo de pessoa. Você só não precisa se tornar um igual. E se você perceber que é impossível conviver naquele ambiente sem se tornar um igual, sai de lá. Isso diferencia. Não te cabe, não te serve. Não há respeito. Eles não te respeitam. Você só consegue entrar no jogo se você fizer o jogo. Então sai. Não se venda. Não se venda. O faraó, ele era dono de tanta coisa. Ele estava tão preocupado com tanta coisa para administrar, mas ele não foi capaz de administrar o seu próprio casamento. A Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta, gente, lutar tanto, correr atrás de tanta coisa, e a nossa família ser dilacerada? Que Deus nos ajude. Você percebe, meus irmãos? Esse texto parece que estava no Jornal Nacional. Um homem religioso dormiu com a própria nora e teve um filho com ela. Outra parte, normalmente, os jornais não gostam de mostrar. Um jovem, saradão, bonito, um grande empresário, foi assediado no ambiente de trabalho. E encontraram ele nu correndo lá do escritório. E mandaram ele para a cadeia até que ele prove que ele é inocente, está preso. Perdeu o emprego, foi difamado, foi envergonhado, mas ele não perdeu a integridade e o caráter. Quanto vale a integridade de um homem, de uma mulher? Quanto vale a sua integridade, jovem? Quanto que vale? Quanto é? O diabo está querendo colocar uma etiqueta. Você vale quanto? Elogio de alguém? O abraço de um outro? Uma turma que diz você é o cara? Seguidores que diz, nossa, você é especial demais. Qual é o teu preço? O diabo está sempre perguntando. Marido, qual é o teu preço? O que precisa para que você ceda? Mulher, qual é o teu preço? Um cristão, ele responde assim, o meu preço é o sangue de Jesus na cruz. Você pode pagar? Não, só ele pagou. Ele pagou para me tornar filho de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. O mundo precisa de homens e mulheres íntegros, que não se vendem, que não tem uma mentalidade, uma mente dominada por uma sociedade sem princípios, sem valores, que chama de jacota aquilo que realmente funciona. Funciona. Quando você segue o manual de instrução, tudo dá certo. Você pode ter certeza, vai funcionar mesmo. Que Deus te abençoe. Que você abrace a palavra do Senhor. Veja na Bíblia não um livro de regras, mas uma carta de amor para Deus que nos ensina a viver bem. Amém? Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe os casados. Jovens, Deus abençoe seu coração. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Os pais, Deus abençoe vocês na instrução dos seus filhos. Diga para eles, filho, você ama? Você ama mesmo? Não siga o seu coração, siga a palavra. A palavra de Deus é âncora, é rocha. O coração da gente é enganoso. Querido Deus, obrigado por esse tempo breve. Diante de tantos dias, tantas horas sendo bombardeados com tanta coisa nesse mundo. Mas o milagre da tua palavra é esse, que basta uma palavra tua e montanhas se movem, corações feridos são curados,
Casamentos que estão por um fio são restaurados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança. Nós não somos bichos. E obrigado porque Jesus Cristo, Ele veio restaurar a nossa verdadeira humanidade. Nos ajude a viver, Senhor, uma vida com princípios. Nos ajude a nos posicionarmos. Nos ajude a construir nos alicerces da nossa história e tê-los, os princípios eternos, para que diante dessas ciladas do diabo, nós possamos estar firmes, em nome de Jesus. Abençoe os pais aqui, dê sabedoria a eles na orientação aos seus filhos. Eu peço pela vida dos jovens, que jamais eles venham se vender a um convite, a uma posição, venham se deixar levar, Senhor, pela pressão da sociedade ou de qualquer pessoa, que eles permaneçam íntegros diante do Senhor. Eu peço pelos casais, ó Deus, guarde-os. Sabemos que o inimigo todos os dias, em todos os momentos, fica jogando uma rede, um laço, situações para destruir a família. Abençoe, Senhor, os casais, abençoe os pais, abençoe os maridos, as esposas que estão aqui. Os ajude nas suas dificuldades da relação. Em nome